e o que foi apresentado nessa aula e esclarecer alguns pontos. Mas já que você não viu, eu vou colocar aqui os slides e a gente vai discutindo. Não sei se vai chegar mais alguém, que parece que o pessoal está meio relutante com relação a esses aplicativos. Então, o Teams eu não dei conta de entrar nele, não. Então, aquele da Microsoft, ele é muito seguro. Não que esse daqui não seja, né? Porque quem confia nesse daqui tem que confiar. Quer dizer, quem confia no Gmail acaba tendo que confiar nesse daqui também. Correto. Mas eu não vou utilizar mais, exceto se os alunos pedirem, né? Aí não é nenhuma questão que eu não posso deixar de usar. Nem o WebEx e nem o Zoom. Porque se tem algum tipo de indício de fraude, eu não posso correr o risco de expor ninguém a esse risco, né? Ainda mais que não entendo nada de informática, então eu estaria colocando em risco sem saber o que eu estou colocando em risco. Tá certo. O WebEx também teve denúncia? Não, o WebEx não. Mas eu vou te falar, eu passei esse feriado testando tanto o da Microsoft quanto o do Google. O Microsoft ele tem um detalhe a mais que complica a utilização dele um pouco, de que você tem que cadastrar ou usuário por usuário, ou então você manda aquele link. Só que o que está acontecendo? Junto com aquele link tinha que ir o código do convite. E eu não sei por que dessa vez não foi. Então, se não foi, aí o normal é reenviar. Só que eu tentei reenviar também e não deu certo. Aí vai pelo Google mesmo, que pelo Google não tem jeito de dar errado. O Google é foda. Sim, sim. Então, deixa eu abrir aqui deixa eu só mandar uma mensagem aqui. Parece que o Lucas estava falando lá no grupo. Só mandei uma mensagem para ele aqui falando que eu estou no... Zé, você está aqui na tela do recurso ordinário? Sim, tô vendo. Então, beleza. Deixa eu ver aqui se tem alguém tentando entrar. Porque se tiver... se bem que esse... Peraí, que esse aqui está com a gravação. Rapaz do céu, o tal da internet, ele não é do frente de computador, Deus o livre. Deixa eu só tirar esse negócio aqui. Pô, eu prefiro fazer sustentação oral, fazer audiência com um cliente que confessou, do que mexer com o computador. É costume, professor. O pior que o máximo que eu mexi com o computador era jogar Championship Manager, L-Foot. Agora esse negócio aqui, ele é muito complexo para a minha capacidade informática. Mas vai, o negócio é foco, força e fé. Deixa eu só fazer um negócio aqui, porque se alguém pedir para habilitar, eu não vou ver. Aqui. Deixa eu ver. O que eu vou fazer? Pessoal, então chegou aqui a tela do recurso ordinário. O que eu disponibilizei sobre o recurso ordinário? O recurso ordinário, ele tem uma semelhança muito grande mesmo com a apelação. Muito embora cada qual com a sua finalidade, talvez, e assim o pessoal do semestre passado eles sentiram uma facilidade maior,
eles assimilaram que o recurso ordinário no processo trabalhista, ele exerce, às vezes, da apelação no processo civil. Ou seja, a grosso modo, o recurso ordinário, ele seria o ato processual capaz de levar o processo da fase cognitiva para o segundo grau. Só que essa semelhança, ela para aqui. E a explicação, ela está aqui um pouco mais à frente, mas já vamos antecipar. A explicação para isso é porque a apelação, ela está restrita a uma decisão dada por um órgão monocrático, ou seja, a uma sentença dada por um juiz singular. Em contrapartida, o recurso ordinário, nós vamos ver aqui no próximo slide, que ele tem a aplicação também em órgão colegiado, que é o que acontece quando nós temos um acordo em que a competência do Tribunal Regional do Trabalho, ela é originária. Professor, qual seria, então, um exemplo de uma ação originária no Tribunal Regional do Trabalho? Dissídio coletivo, uma ação rescisória. Então, esses tipos de ações, que já nascem no segundo grau, da decisão que for dada nesse processo, o recurso que cabe, então, é o recurso ordinário. Professor, no quarto ou no quinto período, quando nós estávamos tratando do direito material, o professor havia dito que o recurso do TRT para o TST era o recurso de revista. Isso não está de todo tanto errado. O recurso de revista, ele é, na demanda trabalhista, um recurso de natureza extraordinária. Isso implica no seguinte: eu já discuti o meu mérito no primeiro e no segundo grau. Ainda assim, existem elementos processuais que ensejam a participação do TST, então nada mais justo que com o recurso extraordinário remetê-lo para esse órgão extraordinário. Então, o recurso de revista, ele fica restrito à seguinte situação: eu tenho no tribunal uma decisão de segundo grau e essa decisão ela vai para o TST como órgão extraordinário. Quando o TST estiver fazendo o papel de duplo grau de jurisdição, o recurso que chegará para ele é o recurso ordinário. Certo? Certo. Então, beleza. Aqui, o artigo 895 da CLT é ele que traz a previsão legal do recurso ordinário. Se vocês notarem aqui, ele não fala cabe recurso ordinário para o TRT. Ele usa a expressão instância superior. Ou seja, ele deixa isso facultado a qualquer tipo de instância superior? Não. Ele deixa isso facultado a qualquer tipo de instância superior a quem? As varas e juízos do trabalho e a decisão das varas e juízos do trabalho e as decisões do Tribunal Regional do Trabalho em processos de competência originária. Então, esses daqui, varas e juízos do trabalho, é a reclamação trabalhista singular, aquela reclamatória pelo rito pelo rito sumaríssimo, pelo rito ordinário. Já essas aqui de competência do TRT seria o dissídio coletivo, a ação rescisória. Então, essa é a diferença. Eu tenho, então, a possibilidade de recurso ordinário tanto para o TRT quanto para o TST. O que vai me dar essa segurança é o órgão que proferir a decisão em primeiro grau. O órgão que proferiu a decisão, primeiro grau não, desculpa, em instância originária. O órgão que deu essa decisão em instância originária foi a vara do trabalho. Quem tem competência para julgar recursos oriundos da vara do trabalho? TRT. O TRT, ele deu uma decisão em instância originária. Quem tem competência para julgar esse recurso de instância originária nascido no TRT? O TST.
Então, quando nós formos tratar do juízo de admissibilidade, o juízo ACO do recurso ordinário, ele vai ser definido pelo órgão que julgou. Então, eu posso ter na condição de juízo ACO tanto a vara do trabalho quanto o TRT. Daquele recurso que eu tenho como juízo ACO a vara do trabalho, o juízo adquém será o TRT. Por sua vez, aquele recurso que eu tenha como juízo ACO o TRT, vai ter como juízo adquém o TST. Então, esse duplo juízo de admissibilidade, ele não está restrito ao destinatário. Ele será fixado pela instância que julgou. Beleza? Beleza. Certo. Aqui, abre-se um parágrafo exclusivamente para o procedimento sumaríssimo. E isso é extremamente importante. Isso é importante porque já foi objeto de questão de concurso do TRT, agora não vou lembrar de qual, e prova da OAB, que se é lícito ao tribunal criar ou designar uma turma exclusivamente para o julgamento de recurso ordinário em rito sumaríssimo. E a resposta é que é perfeitamente possível. E essa possibilidade, ela está aqui, ó, no parágrafo 2º. Por quê? Quando o tribunal estiver dividido em turmas, quando houver essa configuração, pode esse tribunal designar turmas. Pessoal, deixa eu só interromper aqui para admitir alguém. Isso aqui ainda preciso aceitar. Deixa eu voltar aqui. Então, o que é que nós temos aqui? Deixa eu voltar aqui. Então, o que eu estava dizendo? Que essa configuração definida pelo parágrafo 2º, ela torna claro a natureza do quê? A natureza da celeridade do recurso ordinário. Se eu tenho essa possibilidade de criar uma turma, eu tenho que entender que o procedimento sumaríssimo, ele é protegido do seu ajuizamento até o seu trânsito em julgado, concedendo a ele meios facilitadores de obter uma decisão em um tempo razoável, certo? Quanto ao rito sumaríssimo, um outro ponto que também foi questão da OAB. A partir do momento que eu protocolo meu recurso, ele será distribuído imediatamente. O relator, ele tem um prazo de 10 dias para poder apresentar o seu voto. A partir do momento que o relator devolver esse processo para a secretaria, ela imediatamente pauta ele. E um detalhe, se houver necessidade de manifestação do Ministério Público, ele acontecerá de forma oral e na sessão de julgamento. Professor, então isso quer dizer que representa em um ganho na rapidez do julgamento desse recurso? Sim. Via de regra, dependendo da turma, vamos pegar uma condição geral. Um recurso ordinário, em rito ordinário, ele tem levado, antes do Covid, de 4 a 5 meses. Um recurso ordinário, em rito sumaríssimo, ele tem levado de 1 a 2 meses para o seu julgamento. Professor, isso acontece em todas as turmas? Não. Tem turmas e turmas. O meu medo é que agora, depois desse Covid, um prazo muito alongado. E fatalmente isso vai acontecer. Apenas para reforçar o que eu disse, salvo engano, essa pergunta que foi cobrada, tanto no AB quanto no concurso, embora não seja a mesma, a natureza é uma só. Pergunta, o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, dividido em X turmas, optou,
de acordo com a deliberação do órgão pleno, sobre a possibilidade de designar uma turma exclusivamente para o julgamento de recursos ordinários em rito sumaríssimo. Da condição acima, pergunta-se: é lícito ao tribunal constituir turma nesse formato? A resposta: sim, é lícito. E se fosse uma questão fechada, provavelmente colocaria sim, é lícito, em razão da divisão do tribunal em turmas. E se fosse uma questão aberta, a resposta seria sim, é lícito, tendo em vista o disposto no parágrafo 2º do artigo 895, que coloca como requisito para fixação de competência exclusiva de uma turma a divisão do tribunal em outras tantas turmas. Pois então, pessoal, não há nenhum tipo de limitação constituir uma turma exclusiva para o julgamento de recurso ordinário. Certo? Correto. Quanto ao prazo, o prazo para interposição do recurso, 8 dias. Lembrando que ela será tem uma chamada aqui, tudo que eu vou ter que interromper de novo. Como que eu faço para... Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar dividir a guia aqui. Espera aí, deixa eu só tentar fazer um negócio. Eu acho que agora vai ficar melhor. Vai. Agora vai rolar. Porque aí é só eu voltar aqui e admitir. Agora vai, viu, gente? Me desculpa aí, mas eu estou aprendendo ainda. Sem problemas. Então, pessoal, quanto ao prazo, eu tenho 8 dias para interpor o recurso ordinário, lembrando que esse prazo de 8 dias, ele pode ser interrompido pelos embargos de declaração. E se eu tenho 8 dias para recorrer, eu tenho o mesmo prazo de 8 dias para contrarrazoar. Notadamente, desse recurso aqui, eu tenho uma fundamentação que implica uma fundamentação tanto para as razões quanto para a contrarrazão. A fundamentação para as razões, 893, em contrapartida, a fundamentação para as contrarrazões está no artigo 6º da Lei 5.584. Lembrando que esse prazo, ele é preclusivo, ou seja, se eu não praticar dentro desse período e se eu opor embargos de declaração intempestivo, não será devolvido esse prazo. Por isso que é importante eu lembrar isso daqui e lembrar que somente terá essa interrupção quando os embargos forem intempestivos. Professor, considere a seguinte situação. Eu saio a sentença, no 6º dia, eu opus os embargos de declaração. Fatalmente, meus embargos serão intempestivos. Antes do julgamento desses embargos de declaração intempestivos, eu não vou poder ajuizar o meu RO, correto? A partir daí, quando esses embargos intempestivos forem julgados, não terá ocorrido a interrupção do meu prazo recursal. Mesmo assim, eu apresento o meu recurso ordinário. Ele não vai subir. Não vai subir por quê? Porque ele também será intempestivo. Existe alguma ferramenta para fazer esse meu recurso intempestivo subir? Sim. Essa ferramenta é o agravo de instrumento, que nós vamos tratar no próximo recurso. Ou seja,
é importante que eu saiba dessa interrupção, mas é importante que eu saiba também que essa interrupção ela está ligada à tempestividade do quê? Dos meus embargos de declaração. Não tendo essa tempestividade, não terá essa interrupção e, fatalmente, o meu recurso ordinário também será intempestivo. Certo? Professor, me desculpa, eu não entendi muito bem, não. Não entendeu quanto ao prazo ou quanto à interrupção? Quanto à interrupção. Não, a interrupção do recurso ordinário, ela fica condicionada à oposição dos embargos de declaração de forma tempestiva. Se eu opor os meus embargos em 5 dias, está interrompido o prazo para o recurso ordinário e quando sair essa decisão dos embargos, eu começo a contar outros 8 dias. Correto. Ou seja, sentença. Começou a contar o prazo. No 3º dia, eu protocolei os embargos. 3 dias vai interromper o prazo. Por quê? Porque isso daqui é tempestivo. Então, vamos supor que dessa decisão aqui leve 10 dias. No 11º dia, sai a sentença desses embargos. Correto. Aqui, eu começo a contar 8 dias novamente. Eu esqueço essa contagem aqui e começo a contar de novo. Certo. Você falou do agravo de instrumento. Se caso você apresentar de maneira intempestiva o recurso ordinário, essa parte eu não entendi. Tá. Essa parte foi só para falar do próximo recurso. Mas se eu apresentar o meu recurso ordinário intempestivo, mesmo com essa intempestividade, eu posso interpor o agravo de instrumento, eu vou destrancar esse recurso e ele vai chegar no TRT. Só que o que vai acontecer? Lá no TRT, o meu recurso ordinário, ele somente será julgado se os meus agravos forem providos. Ou seja, eu tenho que demonstrar que não houve essa intempestividade e que meu recurso ordinário deve ser julgado. Se eu não conseguir descaracterizar essa intempestividade, o meu agravo não será provido e o meu recurso ordinário não será julgado. E como que você descaracteriza a intempestividade? Aí é que tá. O que é o argumento que o advogado vai ter que apresentar? É que os embargos dele foi apresentado dentro do prazo. Não tem outro. O professor acabou de falar que foi protocolado no 6º dia. Sim. É porque o recurso que eu tenho para destrancar é o agravo. E o juízo daqui, ele só pode fazer a retratação. Ele não pode impedir a remessa desse processo para cima. E o recurso que eu tenho como punição para protelação é os embargos. O máximo que a parte pode fazer é alegar litigância de má-fé. Mas por esse recurso, por esse agravo de instrumento, somente por ele, e se não houver a manifestação da parte contrária, não tem litigância de má-fé. Entendi. Entendeu? Obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Essa parte aqui, ela derruba muito colega. Por quê? Porque o preparo, pessoal, ele é uma condição é um pressuposto extrínseco de admissibilidade do seu recurso. Por quê? Porque um recurso sem a comprovação do preparo, ele é o chamado recurso deserto. Então, eu tenho por obrigação comprovar esse preparo quando você não estiver litigando pela gratuidade de justiça e quando você não for uma parte isenta dessa apresentação, quando você não for o reclamante. Porque o reclamante, ele nunca será compelido a pagar, por exemplo, o depósito recursal. Mas então, o que compõe o preparo?
O preparo, ele é composto pelas custas e emolumentos e pelo depósito recursal. As custas, elas serão calculadas de acordo com o valor da condenação. Do valor da condenação, eu arbitro o valor de 2% dele para fixação de custas. Esse pagamento, ele vai para quem? Ele vai para o TRT. Seria a manutenção do próprio tribunal feito por esse pagamento. De uma outra banda, nós temos o depósito recursal. E esse depósito recursal, ele tem uma natureza dúplice. A natureza dúplice desse depósito recursal é de taxa judiciária e, ao mesmo tempo, ele tem uma natureza de garantia. Por que ele tem a natureza de taxa? Porque ele é um pressuposto que, se eu não fizer o pagamento, meu recurso não será admitido. E por que ele tem a função de garantia? Porque esse valor que eu depositar a título de depósito recursal, se eu não obtiver êxito no meu recurso, ele será utilizado para pagar o credor. Professor, eu não entendi. Vamos pensar que o José Neto, ele está me processando. E ele ganhou. Eu sou a empresa e ele é o funcionário. Para eu poder recorrer enquanto empresa, vamos supor que a condenação tenha sido de R$15.000. Para eu, empresa, recorrer, eu preciso comprovar o pagamento desse valor mais 2% dos R$15.000. A partir do momento que eu comprovar esse valor aqui, esse valor deixa de ser da empresa e ele passa a ser uma garantia ao José Neto de que, se o resultado da sentença for mantido, ele será utilizado para te pagar. Ou seja, é um valor que a parte recorrida paga para demonstrar que ela acredita nas suas razões e que ela não pretende simplesmente procrastinar uma obrigação que vai ser dada a ela de qualquer forma. Então, eu somente tenho o preparo por completo quando estiver comprovado o pagamento das custas e o pagamento do depósito recursal. A ausência de algum desses dois implica na deserção. Quanto ao preparo, tudo certo? Um detalhe que eu esqueci de falar. Pensem isso daqui. O exemplo que eu dei, eu fui condenado a pagar R$15.000. Mas vamos supor que eu tenha sido condenado a pagar R$3.000. Ainda assim eu vou ter que pagar esse valor? Não. Esse valor aqui, ele é o limite máximo para o pagamento de depósito recursal. Se a minha condenação foi de R$3.000, o valor do meu depósito recursal será de R$3.000. Correto? Correto. Perguntas? Sem dúvidas, podemos prosseguir? Pois prossigamos então. Aqui, a questão do cabimento, eu dividi ela em decisões de mérito, do artigo 487 do CPC, e as decisões processuais, aquelas decisões que não extinguem o mérito. Dessas duas sentenças, eu tenho cabimento de recurso ordinário. Vamos pela mais natural, vamos pela mais fácil. O artigo 487, ele enseja o recurso ordinário, por quê? Porque ele resolve o mérito. Eu analisei a prova, a causa de pedir, e julguei de acordo com os pedidos. Ou seja, eu resolvi o mérito. Se eu resolvi o mérito, eu só posso discutir novamente via recurso. Pode. No caso de decisão que não extingue o mérito, eu tenho duas possibilidades de cabimento.
Uma na incompetência absoluta e outra na incompetência territorial. Quando de uma decisão que não resolve o mérito, eu vou poder interpor o recurso ordinário. Quando for determinado a remessa para a justiça comum e quando for determinada a remessa para o TRT. Exemplo daqui de cima, incompetência em razão da pessoa. A Justiça do Trabalho, ela não tem competência para julgar a demanda de determinada pessoa. Ainda assim, essa pessoa, por desconhecimento, seja qual for o motivo, ajuiza uma reclamatória trabalhista. O juiz do trabalho, quando ele julgar essa incompetência, ele vai extinguir a jurisdição da Justiça do Trabalho. Eu, enquanto parte, eu posso discordar dessa decisão e como é uma decisão que vai extinguir a jurisdição da trabalhista, cabe o recurso ordinário. Da mesma forma, aquela decisão que remete um processo lá de Goiânia para Uberaba, ainda que mantendo a jurisdição trabalhista, ela vai extrapolar o limite de um tribunal. Então, como extrapola? Se eu quiser tentar manter lá no outro tribunal, somente por recurso ordinário que eu vou conseguir. Certo? Então, das decisões de mérito, tranquilo, se resolveu o mérito, se acabou com a fase cognitiva do processo, somente via recurso ordinário eu provoco o tribunal. No entanto, duas hipóteses em que o mérito não será extinguido, porém, em razão da remessa para uma outra justiça ou da remessa para um outro tribunal, enseja na adoção do recurso ordinário como ferramenta cabível. Certo? Certo. Passemos adiante. Aqui estão os exemplos de ações de competência originária do TRT. E dessas ações, o recurso cabível para o segundo grau vai ser o recurso ordinário. Quais são, então, essas hipóteses? Ação rescisória, mandado de segurança, ação anulatória de cláusula convencional e dissídio coletivo. São casos em que a minha decisão originária, ela será dada pelo tribunal. E o tribunal exercendo a função originária, o recurso cabível será o RO. Professor, para ficar claro então, quando que será o caso de recurso de revista e quando que será o caso de recurso ordinário? Será o caso de recurso de revista quando eu tiver um acórdão oriundo de um recurso ordinário. E será um caso de recurso ordinário quando for o grau originário, o grau inicial. Se a minha ação nasceu no tribunal, o meu recurso cabível contra aquela decisão é o recurso ordinário. Se a minha ação nasceu na vara do trabalho, ela vai chegar no TST via recurso de revista. Certo? Então, aqui é aquela distinção que eu fiz da apelação com o recurso ordinário. Porque a apelação, ela somente será julgada pelo TJ ou pelo TRF. Ela não será julgada pelo STJ, pelo STF. Por quê? Porque o órgão jurisdicionado competente para julgar a apelação sempre será o segundo grau. Sempre será o segundo grau. Jamais será um órgão de competência extraordinária. Certo, pessoal? Aqui está o juízo de admissibilidade. O juízo de admissibilidade, ele, como eu havia dito para vocês, ele vai ser definido de acordo do órgão que realiza o julgamento. Quando que o juízo ACO será da própria vara do trabalho?
quando as decisões foram proferidas pela vara ou pelo juízo. Nesse caso, quem vai ser o juízo ad quem? O Tribunal Regional do Trabalho. De uma outra forma, eu tenho que as decisões proferidas pelo TRT, o juízo ACO vai ser o próprio TRT, e o juízo ad quem vai ser o TST. Professor, tem algum macete para a gente poder memorizar isso daqui? Tem. Esse macete eu aprendi na minha graduação e é o seguinte: eu pego quem proferiu a decisão. O mesmo órgão que proferiu a decisão vai ser o juízo ACO. E necessariamente o juízo ad quem vai ser o órgão hierarquicamente superior. Então eu pego aqui a vara do trabalho. Quem é o juízo ACO? A própria vara do trabalho. Quem vai ser o juízo ad quem? O TRT. Se eu tenho um processo de instância originária no TRT, quem é o juízo ACO? O próprio TST, o próprio TRT. Quem será o juízo ad quem? O TST. Órgão inicial, órgão hierarquicamente superior. Órgão inicial, órgão hierarquicamente superior. Certo? Um ponto que eu gostaria de tratar com vocês. Tem alguns doutrinadores que eles falam desse triplo juízo de admissibilidade. Por que ele fala em triplo juízo de admissibilidade? Porque o artigo 1010 do CPC, ele fala que o recurso será remetido para a instância superior quando interposto de forma tempestiva e preenchendo todos os requisitos processuais e após a juntada de contrarrazões. Quando eu tiver a interposição e a juntada das contrarrazões, eu remeto para o órgão hierarquicamente superior. No entanto, essa teoria, ela nasce com uma premissa falsa. Por quê? Esses dois aqui, além de serem feitos pela mesma autoridade, que é a instância originária, essa segunda aqui, ela não condiciona a remessa dos autos para o órgão superior. E eu explico por quê. Eu tenho a interposição tempestiva do recurso. A parte contrária não apresentou as contrarrazões. A ausência de contrarrazões impede a remessa do meu recurso para o órgão superior? Não. A ausência de contrarrazões, ela não impede a remessa. Professor, mas e se o juiz deixar de intimar a parte contrária para apresentar as contrarrazões? Aí não deixa de ser, aí deixa de ser a falta de contrarrazões e passa a ser a falta de intimação que impede a remessa. Então, vamos lá. A parte devidamente intimada que não contrarrazoar o recurso, ela não pode alegar a ausência dessa manifestação como causa impeditiva de remessa do recurso para o órgão superior. Portanto, segundo entendimento majoritário, doutrina dominante, e aquilo que eu acredito, esse triplo juízo, ele somente existe para vender livros. Ele não possui aplicação prática. E não possui aplicação prática porque isso daqui é uma premissa falsa. Certo? Pera, gente, parece que alguém aqui está tentando entrar. Deixa eu ver aqui.
Admitido, Caio. Pessoal, eu não vou colocar na forma de apresentação, não, porque aqui eu consigo ir e voltar para admitir participantes. Tá dando para ler? Beleza? Tá sim, tranquilo. Porque aí eu não atrapalho vocês e também não demoro para admitir quem está tentando entrar. Aqui é aquela última parte do artigo 895. E essa última parte do artigo 895, ela trata exatamente do procedimento sumaríssimo. O procedimento sumaríssimo, ele tem critérios que demonstram a sua celeridade. De que forma que eu posso demonstrar essa celeridade? A primeira, de uma forma tranquila, é isso daqui, gente. Não tem nenhuma outra forma que demonstra a celeridade mais rápida do que dar ao relator um prazo de 10 dias. Mas vamos lá. Esse prazo, professor, ele vai causar algum prejuízo para a parte se a justiça não observar? Não. Para a parte, ele não causa nenhum prejuízo. Lembra daquele prazo impessoal, que é aquele da secretaria, do órgão, que se descumprir, o máximo que vai ter é uma sanção administrativa? É isso daqui. Esse processo aqui, ele vai ser colocado em pauta sem a presença de um revisor. Ou seja, é rito sumaríssimo, os desembargadores, eles votarão em sessão. Eles terão acesso ao processo na sessão para poder deslanchar, para poder ter um julgamento mais célere. Se houver necessidade de manifestação do Ministério Público do Trabalho, ele vai acontecer quando? Oral e em audiência. Somente em audiência. Certo? Pois bem. Caio, desabilitei seu microfone. Se você precisar, só me chamar aqui. Um detalhe, gente. O TRT, ele vai poder designar turma para julgamento de recurso ordinário em procedimento sumaríssimo? Sim. Qual é a exigência? Que ele esteja dividido em turmas. O último slide, ele trata do aspecto processual. Isso daqui é um quadro sinótico ou um quadro mnemônico, para que vocês fixem as condições do recurso ordinário. Esse daqui ele é autoexplicativo, então eu vou deixar de falar sobre ele. Sobre o que foi tratado em aula, perguntas, está tudo tranquilo, podemos prosseguir. Como que está a percepção de vocês? Professor, deixa eu te perguntar, o recurso ordinário, ele cabe só para decisões proferidas pelo tribunal em processo de competência ordinária, é isso? Aí, eu estava vendo uma videoaula, eles deram como exemplo ação rescisória, mandado de segurança e dissídio coletivo. Eu não fiquei... E se for uma decisão de primeiro grau? Aí eu não posso atacar com recurso ordinário e sim com embargos? Não. Veja só. Deixa eu abrir aqui o 895 para você entender. O 895, ele fala... Cadê? Deixa eu achar o 895. Aqui, ó. O 895 é o recurso que trata do cabimento do recurso ordinário. O recurso ordinário, ele é cabível das decisões das varas e juízes do trabalho e dos tribunais quando se tratar de competência originária.
Então, o recurso ordinário ele é cabível nessas duas situações. Eu tive uma decisão que julgou o mérito em primeiro grau, se eu não concordar, eu vou atacar ela como? Eu vou atacar ela com recurso ordinário. Da mesma forma, eu tive uma decisão em segundo grau, como órgão de natureza originária, eu vou atacar também com recurso ordinário. Então, o que tem que ficar claro, Matheus? O que vai definir o cabimento do recurso ordinário ele é cabível contra a decisão que põe fim à fase cognitiva, seja vara do trabalho ou Tribunal Regional do Trabalho. Pôs fim à fase de conhecimento, o recurso cabível é o recurso ordinário. Ah, sim, professor, entendi. Então, recurso ordinário seria apelação no processo civil. Quando ele fala de competência originária, é porque essas ações começam direto no tribunal. Seria nisso? Perfeito. Ah, sim, não, entendi, obrigado. Professor, só mais uma dúvida. Eu não consigo entender, assim, porque o recurso ordinário, ele exige preparo. A exceção é quando está diante da gratuidade de justiça, eu não vou ter esse preparo. Eu não consigo entender que ele possui apenas efeito devolutivo. Como assim? Boa, muito boa pergunta. O efeito devolutivo é o seguinte, o seu recurso ordinário, ele não vai suspender a eficácia da sentença naquilo que não for recorrido. Exemplo prático. Eu interpus um recurso ordinário e nele eu trato só da hora extra. Nesse meu recurso, eu não falo da insalubridade. O que vai acontecer? A minha hora extra, eu só vou poder executar quando o meu recurso ordinário for julgado. A insalubridade, como eu não recorri, ela já permite a execução provisória. O efeito devolutivo é que eu só vou mandar para o tribunal o julgamento daquilo que está recorrido. O que não foi recorrido, eu já posso começar a executar. Ah, sim, entendi. Agora ficou bem claro. Obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Professor, se não houver perguntas, se o senhor puder dar uma dica do trabalho, porque eu fiquei um pouco confuso. Eu vou dar uma passada geral aqui pelo agravo e a gente fala do trabalho. Aproveitando até que a Selma, do Matutino, está aqui, que a Selma ela me fez uma pergunta que me abriu a mente para uma outra condição. Se for a dificuldade de todo mundo, eu dou uma clareada, mas eu acho que vai ser compreensível. Lembrando que isso daqui está no... Como que fala? É naquele material que o senhor mandou no portal, né? Que eu mandei no portal e que está no YouTube também. Espera aí que agora eu fiz um negócio aqui que eu não sei. Ah, não. Corrigir. Pessoal, se vocês estiverem escutando um choro aí, é meu filho, mas tá tudo bem. O agravo de instrumento, eu vou explicá-lo por aqui, e a parte do preparo. Cadê o preparo? Eu vou começar por aqui. Esse fluxograma, antes de vocês entrarem, eu estava conversando com o José Neto, e ele havia dito que ainda não teve como olhar o material que está no portal. Por esse fluxograma aqui, eu tenho muito claro a facilidade, não, eu tenho muito claro o cabimento do agravo de instrumento. Vamos pensar o seguinte. Aqui, pensem que eu tenho quer dizer, antes, nesse ponto aqui, eu tenho uma sentença. Aqui não vai ter jeito, aqui eu vou ter que abrir a apresentação. Pensem que nesse ponto
aqui. Ai, gente, sumiu a... Acho que tem alguém com o áudio aberto aí. Não. Eu tô com um retorno muito louco aqui na minha cabeça. Deixa eu colocar aqui. Ah, não, na verdade é que tá saindo a minha voz, velho. Neto, aquele problema do mesmo... A minha voz tá saindo na minha cabeça e acredito na cabeça de vocês também. Não, aqui tá normal, professor. É só na minha cabeça. Esses alto-falantes aqui entram na mente da gente. Jesus amado, isso aqui tá difícil hoje, viu? Vamos pensar o seguinte. Aqui eu tive uma sentença. Dessa sentença eu recorri. Aí, o meu recurso ordinário, ele teve denegado o seu segmento. Da decisão que denega segmento, o que eu posso fazer? Eu vou agravar. O agravo de instrumento, ele é um recurso que ele permite ao magistrado a retratação. Então, vamos lá. Eu agravei. O magistrado, ele tem duas possibilidades. Ou ele se retrata, ou ele não se retrata. Se o magistrado se retratar, ele vai intimar a parte contrária para que ela apresente contrarrazões ao quê? A esse recurso aqui. A partir daí, remete ao tribunal e ele julga o recurso principal. Então, essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade que eu tenho, deixa eu apagar aqui para fazer de cor diferente. A segunda possibilidade que eu tenho é o magistrado não executar o juízo de retratação. O que então vai acontecer? A partir desse momento, o magistrado vai abrir prazo para a parte contrária contrarrazoar o agravo e o recurso principal. Quando o magistrado tiver as contrarrazões do agravo e as contrarrazões do recurso principal, ele remete para o tribunal hierarquicamente superior. Professor, chegando... Oi? Licença, compartilhar a tela com a gente? Ah, não está compartilhando, não? Não. Não, que beleza, hein? Aí é difícil. Tranquilo. Olha, eu vou ficar craque nesse negócio aqui, viu? Eu achei que eu tinha estudado, mas não foi suficiente, não. Tá compartilhando? Agora tá. Ainda bem que eu não pus o dedo no nariz enquanto eu estava compartilhando a tela. Pessoal, então, o que eu estava dizendo? Eu tenho a sentença, dessa sentença eu tenho um recurso ordinário. Desse meu recurso ordinário, a nossa hipótese aqui é que o magistrado denegou segmento. Então, se ele denegou segmento, o que eu posso fazer? Eu vou agravar. Desse meu agravo, o juiz ele tem duas possibilidades. Ou ele se retrata, ou então ele não se retrata. Caso o magistrado se retrate, o que vai acontecer? Ele vai intimar para a parte contrária apresentar contrarrazões a esse recurso principal e vai remeter para o tribunal. E lá no tribunal vai ser julgado o meu recurso ordinário. A segunda hipótese é o magistrado não se retratando. Quando ele não se retrata, ele abre o prazo para a parte contrária contrarrazoar o agravo e o recurso principal. Dessas contrarrazões, eu junto as duas e remeto para o tribunal hierarquicamente superior. Chegando lá no tribunal, primeiro, ele julga o meu agravo.
Caso o meu agravo seja provido, ele vai julgar o meu recurso principal. Supondo que o meu agravo não seja provido, o meu recurso principal, ele não será julgado. Ou seja, na hipótese de agravo de instrumento, o julgamento do recurso principal, ele fica restrito ao provimento do agravo. Ou seja, se o agravo de instrumento não for provido, o seu recurso ordinário, o seu recurso de revista, ele não será julgado. Uma pergunta que sempre todos fazem: professor, por que a parte contrária ela vai ser intimada para contrarrazoar tanto o agravo quanto o recurso ordinário? Para não perder tempo de, depois de julgar o agravo, voltar para a primeira instância e apresentar as contrarrazões do recurso. Então, eu já junto as contrarrazões dos dois recursos e já remeto para o tribunal hierarquicamente superior. Lembrando que o meu agravo, o meu recurso principal, fica condicionado ao provimento do agravo. Então, no meu agravo de instrumento, eu não vou tratar das questões que eu trato no meu recurso. Eu não vou discutir o mérito no meu agravo de instrumento. Certo? Beleza. Vamos falar aqui. Oi? O juiz de primeiro grau, então, ele faz juiz de admissibilidade do ordinário? O juízo de primeiro grau faz. Então, as duas instâncias faz juiz de admissibilidade do ordinário? Sim, o juízo de primeiro grau é o juízo ACO e o tribunal em segundo grau é o juízo ad quem. É porque no civil é só uma instância que faz juiz de admissibilidade, né? No caso do trabalhista, o juízo é duplo. Ok. Aqui, pessoal, é quanto ao preparo. O agravo de instrumento, ele não é um recurso isento. Como que eu fixo, então, a necessidade do preparo? Primeiro, eu tenho que arcar, de regra geral, com 50% do valor do recurso que eu pretendo destrancar. Então, vamos considerar o recurso ordinário, 9.800. Para poder agravar, além daqueles 9.800 que eu paguei no RO, eu preciso pagar metade daquilo a título de agravo de instrumento. Professor, e se no valor do agravo do recurso ordinário eu já tiver garantido o juízo? Aí você fica isento desse depósito recursal. Certo? Um outro ponto. Professor, eu errei a conta e gerei a guia de custas a menor. Você vai entrar nessa condição de recolhimento insuficiente e aqui o juiz vai lhe dar um prazo para você integralizar o pagamento. Ou seja, eu tinha que pagar 4.500. Eu fui lá e paguei 4.200. Antes do juiz falar que o meu recurso está deserto, ele vai me dar o prazo para que eu complemente esse valor. Aí eu vou ter que pagar os 4.500 novamente? Não. Você vai pagar a diferença daquilo que você pagou para aquilo que falta. Certo? Então, o recolhimento insuficiente, ele não enseja a deserção de plano. O recolhimento insuficiente somente ensejará a deserção quando a parte devidamente intimada não complementar o pagamento do depósito recursal. Uma outra particularidade. E aqui, pessoal, eu gostaria que vocês, se não anotarem agora, que anotem depois. Aqui é a hipótese do parágrafo 8º do artigo 899 da CLT. Aqui, se eu estiver em um recurso de revista e
e esse recurso de revista tem o seu argumento fundamentado em ofensa à jurisprudência pacífica do TST, o meu agravo de instrumento será isento. Em qualquer condição, beneficiário da justiça gratuita, não sendo beneficiário da justiça gratuita, em qualquer hipótese, eu terei a isenção do recurso. Quando eu estiver em recurso de revista e o meu recurso de revista estiver fundamentado em ofensa à jurisprudência do TST. Professor, o que eu posso considerar como jurisprudência? Súmulas e orientações jurisprudenciais. Se o meu recurso de revista estiver fundamentado que a decisão do tribunal violou jurisprudência pacífica do TST, esse meu agravo de instrumento, eu não vou precisar comprovar esses 50%. E a outra particularidade, que é a constante do parágrafo 9º, ela fala que para empresas sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, eu não preciso comprovar o recolhimento de 50%. Eu passo a ter que comprovar 25% do valor do depósito do recurso principal. Professor, deu um nó aqui na minha cabeça. Vamos lá. Para quem não for entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas ou empresas de pequeno porte, eu tenho que recolher 50% do valor do recurso principal. Para essas pessoas, nessas condições aqui, esse valor de 50%, ele vai ser diminuído para 25%. Se vocês pegarem a leitura, aqui vai falar que o depósito recursal nessas condições é a metade do parágrafo 7º. A metade do parágrafo 7º corresponde a 25% do depósito recursal do recurso principal. Professor, por que a CLT já não colocou esses 25% no parágrafo 9º? Porque a função dela é complicar. Porque se fosse para facilitar, não ia ter graça. Pessoal, aqui eu acabei as particularidades que eu gostaria de tratar do agravo de instrumento e fico aberto para a pergunta de vocês. Ficou alguma coisa obscura? Alguma coisa vocês gostariam que eu repetisse? Professor, o agravo de instrumento, ele serve para destrancar todos os recursos? O agravo de instrumento, não. Os embargos previstos no artigo 894, deixa eu abrir aqui a CLT para confirmar. Os embargos do TST, eles não são atacados por agravo de instrumento. Eles são atacados por agravo regimental. Então, essa é uma hipótese em que a denegação de um recurso não vai caber o agravo de instrumento. Não se preocupe em fixar a questão dos embargos para o TST. É 894 mesmo. Então, na hipótese de ter denegado o segmento ao recurso de embargos previsto no artigo 894, não será cabível o agravo de instrumento e será cabível o agravo regimental. Ficou claro, Matheus? Ficou sim, professor. Obrigado. João, Oi. eu sempre fico muito em dúvida nas custas do preparo. Beleza, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o 897, que talvez lendo ele,
fica mais fácil do que lendo o slide. Porque o 897, ele é extremamente simples. Vocês estão vendo aqui a CLT? Vocês estão vendo a CLT? Não. Não? Uai. Aqui tá aparecendo, professor. Agora você tirou. Eu tirei, né? Deixa eu colocar aqui de novo. Caio, você está assistindo pelo computador ou pelo celular? Celular. Tenta girar ele para ficar uma tela maior, porque eu estou compartilhando com vocês aqui a CLT. Apareceu para você? Não, apareceu sim. Aqui, ó, o parágrafo 7º do artigo 899, Caio. No ato da interposição de agravo de instrumento, o depósito recursal corresponderá a 50% do valor do depósito do recurso ao qual se pretende destrancar. Então, vamos lá. Se eu pretendo destrancar o recurso ordinário e o valor do depósito recursal no recurso ordinário é de 9.800, para agravar, eu preciso pagar metade de 9.800. Até aqui ficou claro? Sim. Vamos agora para o parágrafo 9º. O valor do depósito recursal será reduzido pela metade para as entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Ou seja, o valor que era 50% do recurso principal, para essa situação, será dividido pela metade. Ou seja, o valor do depósito recursal será de 25% do valor do recurso principal para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Ou seja, para essa finalidade, o que eu tenho que comprovar é metade dos 50%. Beleza? Não, professor, só uma dúvida. Então, a regra do artigo, a regra é o parágrafo 7º e as exceções é o parágrafo 9º e o 10º, né? Porque se for beneficiário da justiça gratuita, ele não vai ser isento desse depósito. Seria nesse sentido? Deixa eu conjecturar a sua pergunta aqui. Sim, seria. O parágrafo 9º, ele traz uma hipótese de parcial isenção e o parágrafo 10, ele traz uma hipótese de isenção completa. Seria assim. Muito obrigado pela intervenção. É isso mesmo. Quer dizer, foi isso que você perguntou? Sim, foi isso mesmo. É porque eu tô com a CLT aqui, aí eu fui nesse raciocínio. Exatamente. O parágrafo 9º, ele traz uma parcial isenção e o parágrafo 10, ele traz uma isenção completa. Brilhante, muito bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Se meu recurso é reconhecido e é provimento nele, se for deferido no pedido, essas custas são devolvidas? Se você obtiver provimento em todos os seus recursos, sim. Ah, um detalhe. Obrigado, Caio, você me fez lembrar. Antes da reforma trabalhista, esses depósitos recursais, eles eram feitos em contas vinculadas do fundo de garantia. Pós-reforma trabalhista, esses depósitos são feitos na conta do juízo. O que isso representa? Representa uma celeridade maior para a liberação desse valor para o credor. Mais alguma pergunta?
Professor, sempre as aulas vão estar disponíveis no YouTube, porque, por exemplo, eu custei entrar agora. Aí a primeira parte da aula eu vou ter que assistir lá, talvez, não sei. Não, lá no YouTube tá desde domingo. Ixi, então beleza. Eu mandei lá no grupo os slides. Agora, atendendo. Quer dizer, alguém tem mais alguma pergunta? Não? Então vamos discutir o trabalho. Vou compartilhar a tela aqui para a gente poder discutir o trabalho. Vocês estão vendo a tela do trabalho? Sim? Sim, tá vendo aqui. Beleza. Considere a seguinte situação. Trombo Oswaldo foi encontrado alcoolizado no ambiente da empresa e no horário de seu trabalho. Trombo Oswaldo era dirigente sindical e, por conta da condição peculiar, foi suspenso de suas funções pelo prazo de 75 dias. No entanto, passados 56 dias de suspensão, Trombo Oswaldo procurou seu escritório de advocacia, relatou o prazo de sua suspensão e questionou se havia possibilidade de ver-se livre do contrato de trabalho sem que lhe fosse atribuído culpa. Da situação fática apresentada, perguntas. Qual seria o argumento pela suspensão do contrato de Trombo Oswaldo? Aqui é por conta da alcoolização e por ser uma condição de falta grave que ensejaria dispensa sem justa causa. No entanto, a dispensa por justa causa de detentor de estabilidade, ela tem que acontecer de que forma? Um de cada vez? Professor. Oi. Posso participar? Agora você me aceitou, fiquei mais feliz. Talvez eu não possa assistir a aula na sexta, aí o Matheus me colaborou mandando o link. Tem algum problema, professor? Sem problema. Sempre serão todos bem-vindos. Que coisa boa. Então, quando eu te mandei o questionamento, é porque realmente a gente ainda não havia estudado aqueles procedimentos especiais, né? Porque o inquérito para apuração de falta grave, na hipótese do trabalhador aí, no caso, o seu personagem, que eu gostei do nome, que ele cometeu uma falta grave, está lá no 482, né, da CLT. Para essa finalidade, existe uma ação que o professor Bezerra Leite fala que é uma ação constitutiva negativa, para que o empregador possa dispensar o empregado por justa causa, ele tem que, a partir do momento que ele der a suspensão, ele tem aquele prazo decadencial de 30 dias para que ajuize a ação, né, a reclamatória trabalhista. Aí, não, o inquérito para apuração. É uma reclamação, é uma ação, não é? É uma ação para apuração. Ele tem 30 dias, é isso? Eu não colocaria a terminologia reclamatória. Certo. Porque, por exemplo, o empregador, ele não vai adquirir a forma reclamante. Entendi. Mas é uma ação. É uma ação. É uma ação, né? Quem é o proponente aí, no caso, é o próprio empregador, aí ele postula. Perfeito. Né? Então, quando você coloca o prazo de 75 dias, e no 56º ele procura o escritório, o que restou o entendimento? De que o empregador teve inércia, ele não entrou com o inquérito para apurar a falta grave. Nesse caso, atuando como advogado aí, o que a gente proporia? Porque parece que a ideia é que ele queira se desligar do contrato sem que nenhuma culpa lhe seja atribuída. Aqui, o que ele está querendo? Uma rescisão indireta. Isso, foi isso que eu argumentei. Só que eu argumentei isso lá na questão número 3. Porque para saber que tipo de medida jurídica poderia ser adotada quanto aos pedidos feitos por ele, a gente tem que saber que ele entrou com uma ação, né? Ele entrou com uma reclamação. Né?
Exatamente. Então, eu estou no raciocínio correto, porque a gente ficou muito... Acho que a turma se reuniu pelo WhatsApp para discutir esse trabalho, foi até muito bacana. Mas que bom. Aqui, aquilo que eu te respondi é o seguinte, porque eu não estou cobrando a forma procedimental do inquérito. Correto. Aqui, eu olhei o plano de ensino do 5º período. No 5º período, tinha como direito material a ação do inquérito para apuração de falta grave. Nossa, então, não. Então, o que eu peguei? Eu peguei a previsão na CLT, o prazo previsto na CLT. Aqui, qual que era a analogia ou qual que era o raciocínio que eu queria de vocês? Que vocês fizessem a ligação do prazo transcorrido, do prazo para a ajuização do inquérito. Quem está certo? Não, a empresa perdeu. Qualquer suspensão acima de 30 dias, ela é ilegal. Tem uma súmula, né, professor? Eu pesquisei aqui, súmula 77, acho. A partir daí, o que tem que acontecer? O que tem que acontecer? Qual é o argumento pela suspensão do contrato? Artigo 482. Eu não estou perguntando se essa suspensão, na pergunta 1, se ela está lícita ou ilícita. Correto. Na pergunta 2, foi legal a punição imposta? Não. Aí não, porque extrapolou o prazo, né, também. Ultrapassou o prazo de 30 dias e peço a fundamentação. Isso. A decisão que julgar os pedidos de Trombosvaldo, aqui, exatamente, eu considero que ele já ajuizou uma ação de rescisão indireta. Perfeito. Então, se nessa ação de rescisão indireta o juiz julgar improcedente os pedidos do Trombosvaldo, o que cabe? Um recurso ordinário. Pronto. Responderam as 3 perguntas. Ah, que maravilha. Então, nós estamos no caminho. Está mais do que no caminho, já está todo mundo encaminhado. Graças a Deus. Não há de ser essa quarentena que vai nos desanimar, né, professor? Não, ninguém desanima. Beleza. Por isso que eu fui participar da aula hoje. Falei, se der alguma pista, vou estar lá plena para ouvir. Matheus, a sua dúvida no questionário, na atividade, foi tratada? Ainda não? Sim, professor, foi. É porque a gente não teve essa matéria de inquérito de apuração por falta grave. A gente só estudou a interrupção e a suspensão do contrato de trabalho. Aí eu peguei e fiquei ligado assim, como que ele era dirigente sindical, ele teria estabilidade. Eu fui nesse sentido, mas agora ficou mais claro. Eu vou fundamentar então, aqui de acordo. Eu vou acelerar o material de ações especiais, que era objeto de trabalho de vocês. Eu vou acelerar para disponibilizar para vocês até sexta. Não, certinho. Muito obrigado, professor. Pessoal, mais alguma dúvida do que foi tratado? E o prazo para entrega dos trabalhos é sempre até quando mesmo? Esse está até dia 27. Ainda está correndo o prazo, graças a Deus. Tá correndo. Até dia 27. Professor, quando você dá essas atividades, assim, para fixação durante a semana, você veria alguma coisa antiética se a gente passasse naquele grupo criado da sala, a gente discutir, trocar umas ideias, porque às vezes eu percebo que a gente, ninguém comenta nada, mas a gente, no privado, a gente começa a traçar uma linha de raciocínio. Teve tanta gente argumentando no 484, eu falei, gente, sai desse 484, não tem nada a ver não, porque lá é dispensa sem justa causa. E eu no vou caso... falar, usem e abusem do professor. Que o grupo do WhatsApp é a extensão da nossa sala de aula. Que ótimo. A minha relação com vocês, ela tem que acontecer na sala de aula. Por uma situação contrária à vontade de todos nós, a nossa sala de aula ela foi expandida para a internet. E a internet não tem limite. Então, exceto de 1 da manhã até às 6, que é quando eu estou dormindo, eu não respondo. Mas fora desse horário, gente, a todo momento eu estou com o WhatsApp ligado, é minha obrigação estar a posto para poder ajudar vocês a enfrentar esse momento. A didática, confesso que eu estou me adaptando à internet, não está sendo fácil. Eu estou cortando um dobrado para poder produzir esse material.
Ainda tem esses negocinhos aqui procedimental, mas vontade não falta. Então, vamos debater. O que precisar pode contar comigo. E um detalhe que eu esqueci de comentar. Há pedidos, e aqui eu estou falando com quem está na sala de aula, na nossa sala de aula virtual, e vou disponibilizar para os demais. A partir da próxima semana, quando tudo estiver em dia, eu vou disponibilizar um conjunto de questões da OAB, questões de concurso de direito do trabalho. Esse não vale ponto. Eu vou disponibilizar na segunda e na sexta-feira eu vou fazer um vídeo respondendo essas perguntas. Então, assim, vai ser mais um momento para a gente poder fixar a matéria de processo do trabalho, preparando vocês para a OAB. É o que eu faria naquele grupo de estudo de sábado. Tratar de pontos que nós não vamos ter tempo na sala de aula, mas que eu não gostaria que vocês fossem prejudicados de ir para a OAB sem ter a possibilidade de estudar. Louvável essa iniciativa, até porque eu fiz a inscrição na segunda fase em trabalho, então eu preciso ficar afiada, professor, você vai me ajudar muito. Não, vou. Esse material vai ter questões abertas e questões fechadas. Muito não bom. Vale ponto, não é obrigatório, isso daqui é para quem está sentindo a necessidade. Já umas 4 pessoas me pediram, para quem está sentindo necessidade de estudar. Então, excelente. Quem quer, eu tenho que fomentar o interesse. Maravilha. Pessoal, eu também estava com saudade do Zé Neto, viu? Foi meu colega no turno de urno, o Matheus abandonou nós. Um abraço para vocês. Saudade também, Céu. Um abraço. Obrigado, Céu. Gente, então, fiquem todos com Deus. Muito obrigado por tê-los aqui comigo. Agradeço a presença. Repito, eu preciso muito do feedback de vocês para melhorar enquanto professor, para melhorar enquanto didática. Quem não quiser fazer no grupo, eu gosto de receber no particular, e critiquem aquilo que tem que ser criticado. Os elogios não me envaidecem, então eu prefiro uma crítica, porque ela me faz melhorar algum ponto que não esteja ficando claro, e é somente através desse feedback que eu posso melhorar para a gente enfrentar esse momento, certo? Então, fiquem todos com Deus, tenham uma excelente semana e vamos nos encontrando por aí. Abraço, gente, tudo de bom.